Olá a todos aqui. Meu nome é Felipe, eu sou biólogo, sou mestre em ecologia aplicada e nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado na Iniciativa Nacional para a Conservação Planta Brasileira, a INCAB, que tem sede aqui em Campo Grande, justamente trabalhando em pesquisa e conservação de anta. E hoje, então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente faz, né, no projeto e alguns materiais que podem ser usados em escola, né? A gente tem um currículo de atividades educativas que eu vou estar apresentando também e espero que vocês tenham interesse em utilizar em sala de aula, trazendo diversas sugestões de atividades relacionadas à conservação da anta, conservação do meio ambiente, relacionado também a aspectos desses animais assim, ainda pouco conhecidos no Brasil, né? Apesar de ser um animal aqui da nossa fauna brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho das nossas atividades, desse guia, e eu espero que vocês possam utilizar em sala de aula. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer ao convite da Planub para realizar essa palestra, né? A Planub em parceria com a CEMED, para disponibilizar esse material para vocês, professores, né, e profissionais da rede municipal de ensino. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, que é o projeto que eu trabalho. É um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, que é uma ONG com sede em Nazaré Paulista, em São Paulo. Mas a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, a INCAB, ela tem sede aqui em Campo Grande. E a gente, há mais de 25 anos, esse ano completa 26 anos, a gente atua em pesquisa e conservação da anta brasileira. Então, eu vou começar falando da anta, né? Que animal é esse? É, é interessante a gente falar um pouco desse animal, porque as pessoas, as crianças, de modo geral, têm mais contato com animais da fauna, por exemplo, africana, da fauna europeia, né? Leões, tigres, ursos, girafas, do que da nossa própria fauna brasileira. E o Brasil, por ser um país mega diverso, né, um país com tanta biodiversidade, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessa fauna para ajudar a preservação, né? E a anta é um animal muito icônico da fauna brasileira. Ela é o maior animal terrestre brasileiro, na verdade, o maior da América Latina. Um indivíduo adulto, ela chega a pesar de 250 a 300 quilos. É um animal massivo, um animal imponente. Mas é um animal dificilmente visualizado. Ela é noturna, é, principalmente de ambientes florestados, então ela ocorre na floresta, e por ser noturna, de ambiente de floresta, solitária, geralmente ela ocorre sozinha ou em pares, dificilmente ela é avistada. Mas é um animal que está presente em todo o território brasileiro, praticamente, com exceção de algumas regiões, e, inclusive, aqui no nosso contexto, no Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, é um animal que está presente na nossa cidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Uma coisa que esse animal chama atenção também é o filhotinho. É um que a gente pode falar aqui que o fofurômetro explode, é um animal muito bonitinho, né? Ele tem essa pele rajada e para o filhotinho isso é importante porque ajuda na camuflagem, né? Apesar da anta ser um animal grande, 200, 300 quilos, o filhotinho ao nascer tem em torno de 5 quilos e é muito frágil, muito vulnerável, por exemplo, predadores. Por isso essa camuflagem ajuda ele a ficar escondidinho na floresta. Falando um pouco mais da anta, existem 4 espécies de antas no mundo, na verdade. Então, nós temos a nossa anta brasileira, que ocorre no Brasil e em outros 10 países da América do Sul. Nós temos a anta centro-americana, uma espécie um pouquinho maior que a nossa, que ocorre do sul do México ao norte da Colômbia. Existe uma espécie de anta na Ásia, que é a anta malaia, ou tapir malaio, que ocorre lá no Sudeste Asiático, na região do Mianmar, Tailândia e Indonésia. E existe uma espécie menorzinha, que é a anta das montanhas, que ocorre no topo dos Andes, aqui do Peru, Colômbia e Equador. Então, são 4 espécies no mundo. E quem é a anta, né? Se você pensa, é um animal um pouco diferente, ela tem uma probóscide como de um elefante, um jeitão que parece de um porco,
mas ela é um ungulado, né? Ela é um animal que anda sobre os cascos da ordem dos perissodactílos. Então, o parente mais próximo da anta é o rinoceronte e a zebra, os cavalos, por exemplo. É um animal muito associado a florestas e ripárias, a florestas próximas à água. É um animal que se dá muito bem na água. Ela usa o narizinho como um snorkel para nadar, nada muito bem, consegue inclusive andar sob a superfície da água. E é um animal desse porte gigantesco, mas é um animal gentil, geralmente pacífico. Quando a gente encontra uma anta, ela tende a correr, a fugir, e é um animal herbívoro. Então, ela se alimenta principalmente de folhas, né, brotos de vegetação e frutos. Agora, se a gente imagina esse animal desse tamanhão, a gente pode imaginar qual é o som desse animal, né? Deve ser um som um pouco assustador, digamos. Eu vou passar um vídeo para vocês ouvirem o som, não se assustem, mas aí vai. Não está errado, não, tá? O som que elas fazem, que elas produzem, é mais ou menos esse assobio, que parece um passarinho. Então, é bem interessante que um animal desse tamanho, desse porte, na verdade, soa como um pequeno passarinho, e ela usa esse som para comunicação entre indivíduos, mãe e filhote, ou um casal. Apesar de ser um animal solitário, elas andam muito em pares, ou tem muita interação também mãe com filhote, e elas usam esse som para se encontrar e se localizar na mata, os diferentes indivíduos. Falei um pouquinho rapidamente sobre a anta, eu vou falar quem a gente é também rapidamente. Então, a gente é uma pequena equipe de pesquisadores, liderado pela Patrícia Médici, a coordenadora do projeto, que iniciou o projeto lá em 1996 na Mata Atlântica, e desde então tem dedicado a vida para a conservação da anta nos diferentes biomas do Brasil. Nós temos aqui o Zé Maria, que é o nosso assistente de campo, a Paola, veterinário, a Gabriela, que é geneticista, e eu, que sou biólogo. Então, a gente é uma pequena equipe, mas uma equipe que atua no nível nacional, né, com pesquisa e conservação de anta. Existem também outras pessoas que nos dão suporte, mas a equipe fixa da Incab são apenas nós 5. A gente está contratando uma outra veterinária para trabalhar com a gente full time também. Mas, enfim, uma equipe pequena, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode em prol desse animal. E por que a gente estuda as antas? As antas, elas são extremamente importantes no ecossistema onde elas ocorrem, né? Nos ecossistemas florestais. É um animal, como eu falei, herbívoro, e é o maior dos dispersores de semente. É um grande dispersor de semente, e através da dispersão de semente, então, como ela faz isso? Ela engole os frutos, engole as sementes das árvores, que passa pelo trato digestivo, e quando ela defeca, ela acaba espalhando essas sementes e auxiliando na germinação dessa semente. E isso, através da dispersão das sementes, através da herbivoria, ela tem a capacidade de moldar o ambiente onde ela vive, moldar a estrutura da vegetação e a diversidade. Então, ela promove diversidade dentro da floresta. E isso é muito importante para manter os serviços ecossistêmicos da floresta. Por exemplo, tem estudos que mostram que a florestas com e sem anta, as florestas com anta têm muito mais capacidade de armazenar gás carbônico, né? Árvores que têm essa capacidade são dispersadas pelas antas, então muito mais capacidade. Se a gente pensa isso no contexto de mudanças climáticas, é muito importante. Então a gente pode chamar a anta como a grande jardineira da floresta. Ela tem um papel como engenheira do ecossistema muito importante. Mas, apesar dessa importância no ambiente, ela enfrenta várias ameaças. Por exemplo, o desmatamento para dar lugar à cultura de soja, milho, algodão, a pecuária. Então, né, no Brasil tem aberto grandes áreas e a anta tem perdido o habitat, mas também essas monoculturas trazem outros riscos, como a contaminação por agrotóxicos, atropelamentos nas estradas é um grande problema para as antas, a caça ilegal, em muitos lugares pessoas ainda caçam as antas, e o fogo, né? Aqui o fogo faz parte
da biologia dos biomas Cerrado e Pantanal, mas como vocês viram, por exemplo, em 2020, ele tem tomado proporções cada vez maiores e mais frequentes, e isso tem afetado principalmente as antas, né, desses biomas. E pensando na anta, nesse animal grande, ela tem um ciclo de vida muito longo. Uma anta dá luz a cada 3 meses a um único filhote, e ela cuida desse filhote por quase um ano. Então, é mais ou menos 2 anos para gerar apenas um filhote. Se você pensa nesse ciclo longo reprodutivo e em todos os impactos que ela vem sofrendo nos locais onde ela ocorre, dificilmente ela consegue recuperar a população uma vez impactada. Então, ela é considerada vulnerável à extinção devido a isso. E é por isso, então, que a gente tenta atuar na conservação dessa espécie. É importante também destacar que a anta ela pode atuar como espécie guarda-chuva, que a gente fala. Então, se a gente promove esforços de conservação para a anta, por ela ser um animal grande, que precisa de grandes áreas para sobreviver, por exemplo, um único indivíduo precisa de uma área de em torno de 5 a 8 campos de futebol para sobreviver, então áreas grandes, uma população precisa de áreas enormes. Então, focando na conservação dessa espécie, você acaba contribuindo para a conservação de uma série de outras espécies dos ambientes onde elas ocorrem. Então, falei um pouquinho da importância, né, e é por isso que a gente tem estudado as antas, e então um pouquinho do nosso histórico e onde a gente estuda as antas. A gente começou, então, lá em 1996, na Mata Atlântica, como eu mencionei já, no Parque do Morro do Diabo, no estado de São Paulo. Depois a gente foi para o Pantanal, onde a gente estuda as antas numa fazenda que é a Baía das Pedras. Depois a gente começou a estudar as antas na região do Cerrado, na região ali de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul e aqui em Campo Grande. E a gente também começou atualmente, mais recentemente, a estudar a anta no bioma amazônico, em 3 diferentes áreas de estudos, que é a Fazenda Tanguro, a Fazenda da Agropalva e a Flona de Carajás. E em cada uma dessas áreas, a gente tem foca em diferentes aspectos, em diferentes impactos também na população de anta, diferentes, para estudar em diferentes frentes, digamos. Na Mata Atlântica foi onde tudo começou. Lá a gente começou com os estudos básicos sobre ecologia e biologia da espécie, mas depois a gente veio para o Pantanal a partir de 2018, e o Pantanal é uma área ainda contínua, com populações grandes de antas saudáveis. Então, o Pantanal é a nossa área controle de estudo, é onde a gente estuda a anta, a gente fala anta no paraíso, a gente estuda a anta como a anta deve ser, e aí a gente pega os dados que a gente usa, que a gente obtém no Pantanal e compara com como nos outros ambientes, pensando em medidas de conservação da espécie. No Cerrado, que a gente começou em 2015, a gente estuda a anta num contexto bem diferente do Pantanal. Ali a anta ela sofre diversos impactos. Então tem as rodovias, tem a expansão da agricultura e da pecuária, então problema de contaminação por agrotóxicos, por exemplo. Tem a caça. Na Amazônia também, a gente tem estudado a anta na região do Arco do Desmatamento, então que é a região onde realmente as antas precisam da gente. A gente precisa entender quais são os impactos que elas estão sofrendo. Então, a gente estuda a anta em áreas com monoculturas, em áreas de mineração, em áreas de plantação de palma. E a gente, então, busca entender quais são os perigos, como elas estão adaptadas, tentando sobreviver e tentando se adaptar a esse ambiente, e aí, então, promover medidas de conservação. E uma outra frente de pesquisa é as antas urbanas. Campo Grande é um local meio particular, porque existe, a gente às vezes vê na mídia, que apareceu uma anta no centro da cidade, na plena Afonso Pena. Então, a gente começou a se interessar por essas aparições de anta aqui na cidade e resolveu começar, ano passado, a estudar essas antas aqui também para entender como que esse animal está sobrevivendo num ambiente tão densamente povoado como um ambiente urbano, né? E nesse projeto a gente tem uma parte de ciência cidadã muito grande. A gente precisa do auxílio da população para nos ajudar no estudo das antas na cidade. Então a gente começou ano passado, no primeiro momento, a divulgar nas redes sociais que a gente estava precisando de informações de onde as antas têm aparecido na cidade. Então a gente divulgou nas redes sociais, nas TVs, nas rádios,
páginas nos jornais, atende a cidade ou na outra, envia vídeo, foto. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu vou passar, ó, as antas cruzando a avenida, ali o início da Mato Grosso, perto da região do Parque dos Poderes. E a gente tem, então, pego todas essas informações e compilado em um mapa para entender onde que as antas estão utilizando, onde elas ocorrem mais na cidade. Aqui está o mapinha. Então, isso aqui a gente já tem mais de 150 registros obtidos através das pessoas que têm nos informado, através de registros da Polícia Militar Ambiental, através de registros da mídia. E a gente percebe que a maioria dos registros são aqui na zona noroeste da cidade. Campo Grande ainda tem parques e áreas de preservação dentro da cidade, como o Parque do Prosa e o Parque da Mata do Segredo, que são refúgios interessantes para a anta conseguir sobreviver no meio da cidade. Então, a gente começou a fazer esse levantamento, a gente começou a colocar câmeras, armadilhas fotográficas em algumas regiões, e tem pego fotos de anta, mas também fotos de vários outros animais, para começar a entender como elas usam esse espaço. E num próximo momento, que a gente vai começar, na verdade, agora em julho, a ideia é capturar as antas e colocar radiocolares para poder, então, ver o movimento delas meio que ao vivo, onde elas têm usado essas áreas, e também fazer estudos de saúde para avaliar, então, se existe algum aspecto relacionado à saúde, algum impacto, por exemplo, de estar bem tão próximo à área urbana, animais de estimação e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho melhor de como a gente atua agora, que são as formas de atuação. Então, nesses diferentes biomas, inclusive na cidade, como a gente atua pensando na pesquisa e conservação da anta. Então, o nosso foco é a pesquisa científica em todas essas áreas, da Amazônia, Pantanal, Cerrado. A gente busca obter a maior quantidade de dados de boa qualidade possível para compreender como que esses animais estão sobrevivendo nos diferentes biomas, quais são os impactos que eles enfrentam, se as populações estão bem, se as populações estão estáveis, estão crescendo ou decrescendo, e, pensando nisso, ações de conservação baseadas nesses dados que a gente tem obtido. E uma outra grande frente que a gente atua, além da pesquisa, é a comunicação. Então, a gente sabe da importância de conhecer para poder preservar não só a anta, mas também os ambientes onde elas existem. Então, a comunicação, educação, treinamento, capacitação é uma outra fonte, um outro pilar das nossas atividades que a gente foca bastante. Na pesquisa, então, a gente, como eu disse, a gente captura esses indivíduos em todos os locais, inclusive aqui na cidade, a gente vai fazer captura, e uma vez capturado, a gente anestesia esse animal e coleta várias amostras biológicas, sangue, amostra para genética, amostra de urina, de fezes, e faz um check-up completo de saúde desse animal. A gente brinca que, às vezes, um ser humano não tem um check-up de saúde tão bom como a gente faz com essas antas. E analisa de tudo, inclusive questão de microplásticos, que é um estudo recente, então, para ver se tem microplástico no corpo desses animais, toxicologia, doenças infecciosas, né, zoonoses, aspectos de reprodução, então hormônios, cortisol, para ver níveis de estresse dos animais em diferentes ambientes. Então, a gente faz um estudo bem geral de saúde e, por exemplo, no Cerrado, a gente percebeu que as antas que ocorrem ali na região de Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, elas estão contaminadas com pesticidas e com metais pesados. E é interessante destacar que elas não se alimentam muito das lavouras, por exemplo. Elas não... a gente acabou fazendo necrópsia em alguns animais que foram atropelados na região e a gente viu que a base alimentar delas são de frutas e folhas silvestres. Pouca coisa são das lavouras. Então, esses animais contaminados indicam que as matas da região também estão contaminadas com agrotóxico. E isso é um problema difícil de lidar, que a gente está, inclusive, agora querendo
aumentar esse estudo sobre a toxicologia, inclusive em humanos da região e também aqui de Campo Grande, para ver se as antas estão nos alertando de contaminação do ambiente e se a gente está se contaminando também. Mas, bem, além de estudar a saúde, uma vez capturado, a gente então instala nessas antas os colares de telemetria. São colares que contêm um GPS que envia essas informações da localidade exata do animal ao longo do dia para um satélite, e de um satélite é enviado para uma empresa de dados, e essa empresa nos envia essas informações quase em tempo real do movimento da anta na paisagem. Ao longo dos 26 anos de atuação, a gente já capturou mais de 180 animais, e desses 111 receberam colar GPS nos diferentes biomas. Isso é uma ferramenta muito importante de estudo. Então, por exemplo, isso aqui é a informação que a gente recebe, e cada ponto é aqui onde o animal esteve. Então, a gente consegue ver aqui numa paisagem fragmentada, antropizada, que tipo de ambiente ela está usando. Ela está utilizando mais a mata, ela está utilizando mais a área de lavoura, enfim. A gente consegue entender a movimentação, o uso do habitat pelo animal, pensando na conservação dela. Outra ferramenta que a gente utiliza é a armadilha fotográfica. Então, é esse equipamento que a gente instala na mata, quando o animal passa na frente, tira foto, e isso dá informações muito preciosas para a gente sobre as interações sociais dos animais, questões de reprodução. Aqui é o nosso grid de mais de 100 câmeras que a gente tem no Pantanal, e a gente tem milhares de fotos desses animais coletadas que nos dão informações muito preciosas também sobre a ecologia e o comportamento desse animal. E toda essa informação de pesquisa gerada, a gente acaba publicando na forma de artigos científicos, mas também divulgando eles de formas não científicas, né? Tentando divulgar de uma forma mais abrangente para a população, e utiliza eles nas medidas de conservação. Então, aqui um exemplo que a gente tem do Cerrado: por mais de 10 anos a gente tem monitorado atropelamentos de antas nas diferentes rodovias do Mato Grosso do Sul. E a gente tem um dado alarmante, que em 10 anos a gente tem mais de 700 ocorrências de acidentes com antas nas rodovias do estado. Isso é um número alto, mas ainda subestimado, porque a gente só consegue encontrar os animais que acabaram morrendo, né, que ocorreu a colisão e morreram na rodovia, mas muitos animais ocorrem colisões e acabam entrando na mata e vão morrer fora dos nossos olhos. Então, isso é um número alarmante, mas ainda subestimado, e é um problema não só de conservação da espécie, como um problema para a segurança dos usuários. Durante esses 10 anos, ocorreram mais de 30 óbitos de usuários das pistas devido a esses acidentes com antas. Então, o que a gente fez com esse dado foi elencar, ranquear quais eram as rodovias com mais acidentes, buscar nessas rodovias os locais exatos onde ocorre a maioria dos acidentes, que a gente chama de hotspot de atropelamento, e com isso propor medidas de mitigação. Por exemplo, passa-fauna, cercamento, formas de impedir que esse animal entre na rodovia e acabe causando um acidente. E a gente entregou esse plano de mitigação, então, para o governo do estado e também para o governo nacional, para o DENIT, para tentar aplicar, então, essas formas de mitigação nessas rodovias. Uma outra forma de medida de conservação, então, em relação ao fogo. Então, todo mundo viu que em 2020, aqueles grandes incêndios no Pantanal, e o que a gente propôs a partir dali foi levantar recursos para comprar materiais e treinar, capacitar brigadas comunitárias na região da Inhacolândia, onde a gente trabalha. A gente tem criado essas brigadas comunitárias para agir imediatamente quando o fogo inicia, né, para não permitir que isso se torne um incêndio de proporções incontroláveis. Então, a gente comprou todo o material de boa qualidade. Por exemplo, todos esses uniformes aqui da foto foram comprados pela gente, tanques de água. A gente trouxe o pessoal do Preve Fogo nas fazendas para treinar os fazendeiros e os peões para estarem aptos a mexer com esse material e controlar o fogo. Então, essa é uma medida de conservação que a gente tem realizado aqui no estado. E, como eu falei, a comunicação. Então, a gente, sempre que tem possibilidade, a gente está conversando, está falando sobre as antas, está tentando
instigar as pessoas a conhecerem esse animal, até inclusive no Brasil, anta é um nome, um xingamento, é um nome pejorativo, que não condiz, porque esse animal é muito inteligente. Então a gente tenta fazer com que as pessoas entendam a importância desse animal e tenham um orgulho e não usem o nome anta como um xingamento, né? Por exemplo, uma atividade que a gente está realizando no momento, em função da novela Pantanal, que está aí na televisão e está com grande audiência, a gente criou uma fotonovela nas redes sociais do Pantanal das nossas antas. A gente está contando a história, a gente, né, monitora as antas por mais de 10 anos e está contando a história desses indivíduos que a gente monitora, a história, né, dos relacionamentos delas. Então, as antas têm os pares, elas acabam se mudando de pares, então a gente nem tem os filhotes, então a gente está contando a história do monitoramento dela de uma forma mais lúdica, mais dramática, né? Falando traições entre as antas e tudo mais, botando aí um quê de novela, mas, na verdade, trazendo informações científicas interessantes também sobre esses animais no nosso monitoramento do Pantanal. Sempre que a gente tem a possibilidade também, a gente faz cursos ou traz estudantes de veterinária, estudantes de biologia para participar das nossas expedições nos diferentes biomas para realizar o treinamento e capacitação, né? A gente acredita que isso é uma atividade muito importante, pensando que a conservação do ambiente, a conservação das espécies é uma batalha que a gente tem perdido, infelizmente, mas que é importante ter um monte de pessoas engajadas. Turismo científico é uma atividade também que a gente também realiza. Por exemplo, na Fazenda do Pantanal, que a gente atua, eles recebem turistas e sempre que eles têm turistas, a gente dá palestra. Quando a gente está em campo, a gente leva as pessoas também para participar de um manejo de uma anta, colocação de radicular e tudo mais. Então, é um tipo de atividade que a gente realiza. E a questão da educação e extensão, então, a gente sempre que pode, a gente também tenta realizar algumas atividades de educação ambiental, mas são atividades muito pontuais, né? A gente é uma equipe pequena, como eu já apresentei para vocês, em torno de 5, 6 integrantes. A gente realiza algumas atividades, mas são pontuais. E pensando em aumentar a escala da nossa força, né, de educação ambiental, a gente, em parceria com o grupo de especialistas em antas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a gente criou um guia curricular para educadores, que aqui no Brasil chama Na Trilha das Antas, mas ele está disponível em 3 línguas, espanhol, inglês e português, para trabalhar com antas nos diferentes locais onde elas ocorrem, as diferentes espécies. E esse guia é um guia bem legal, que a gente tem disponível no site, é um site em inglês, esse é um pouco difícil, está aqui o link, eu não sei se eu consigo disponibilizar para vocês depois de uma forma mais fácil, mas se vocês colocarem, por exemplo, Trilha das Antas, tapirs.org, né, tapirs.org, vocês já conseguem encontrar no site de busca aí na internet, disponível para download. E eles trazem, então, uma série de informações sobre as antas, sobre os pesquisadores de antas, as 4 espécies de antas que sobrevivem no mundo, e diferentes atividades de educação ambiental para ser trabalhada nas diferentes matérias. Então, por exemplo, aqui a jardineira da floresta, para ser trabalhado na matéria de ciência, né, em ecologia, mas, por exemplo, tem uma atividade de fazer um poema sobre as antas, para ser trabalhado em português, uma atividade sobre a distribuição das antas no mundo, que pode ser trabalhada em geografia. Então, são diferentes atividades trazendo a anta, ou trazendo a conservação da anta como aspecto dessa atividade, mas que pode ser trabalhada nas diferentes disciplinas. A linguagem também está bem, a gente tem, como é que fala, sugestões de como trabalhar essa linguagem para as crianças mais novas e para os adolescentes nas séries mais avançadas, enfim, e formas de discussão das diferentes atividades. É um guia bem legal, disponível nesse site e ali gratuito para ser baixado e, enfim, para ser usado e abusado, de uma forma assim de trazer, de os professores trabalharem como multiplicadores da informação, né,
para a gente conseguir conservar esse animal tão importante da fauna brasileira. É basicamente isso a palestra. Eu tentei trazer algumas informações gerais assim nesse curto espaço de tempo. Lembrando que a gente tem uma equipe de 5 pessoas, mas a gente tem um grande suporte institucional de diversas entidades que nos dá um suporte para a realização das nossas atividades e um suporte financeiro também de diferentes instituições e fundações, principalmente internacionais, que a gente então agradece sempre. E eu basicamente fico à disposição. Qualquer dúvida, tem aqui o meu contato, tem as redes sociais da Encab, no Instagram, Encab Brasil. Sigam o nosso Instagram, sigam a nossa novela. A nossa novela traz um monte de informação interessante também que pode ser trabalhada com as crianças. A gente pensa no final da novela fazer um book, um PDF, um livrinho, que também pode ser contado uma história legal com as crianças. No nosso Facebook também, enfim. E está aqui o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou fique interessado no nosso trabalho, a gente fica sempre disponível para conversar. É isso, agradeço mais uma vez a oportunidade e acho que encerro por aqui.